inéditas para mim. E quando o filme acabou, eu até chacoalhei a cabeça, como que tentando retrazer, né, o meu espírito para perto de mim, para que eu pudesse sair em paz da sala do cinema. Às vezes uma aula produz o mesmo efeito. O encadeamento das ideias é tão bem feito pelo professor que o aluno vai inebriado, seguindo passo a passo aqueles conceitos e iluminando os labirintos da própria consciência, e quando a aula acaba, a única coisa que o aluno percebe é que ele foi deixado em outro lugar, o espírito agora já é outro, já foi transformado. E alguns momentos da vida são assim, maravilhosos. Às vezes na presença do ser amado, na presença daquele que amamos, a gente se deita para assistir televisão num determinado horário, e aquele que ama, de repente passaram-se 4, 5 horas e entre o que a televisão diz e os comentários, e o tempo passou, e a vida ela foi descolada de uma cadeia que muitas vezes a escraviza, que é viver aqui para poder alcançar lá. Às vezes o viver aqui basta. Ele esgota nele mesmo a sua importância. Eu acho que isso é um instante de vida feliz. Se eu aqui falando, eu consigo realizar a minha existência sem precisar pensar em nada mais, eu espero firmemente que durante esses momentos que vocês nos ouviram, né, tenha havido essa possibilidade de você simplesmente refletir, pensar, viajar, concordar, discordar e de repente se surpreender com o passar do tempo do relógio, que foi absolutamente desdenhado por uma alma em enriquecimento. Eu acho que isso que é a felicidade. E eu vou fazer uma pergunta que já foi feita a você um tempo atrás, mas eu quero saber se mudou a sua resposta. O que é a vida? Nossa, muda acho que quase todo dia, porque quando a gente define a vida a partir do momento da vida em que a vida está. Ou seja, a definição da vida não é atemporal e ela não é descolada dela própria, né? Então, nunca na minha vida a vida foi tanto a gratidão por mais um dia concedido. Então, isso que é para mim a vida hoje. A necessidade de agradecer o universo por ter concedido mais um dia. Perfeito. Obrigado demais, professor. Só para não deixar decepcionado, pega umas 2 perguntas aí do pessoal. Deve ter muita pergunta aí. Escolhe 2 com sabedoria, Lene. É o seguinte, eu vou já eliminar 2 aqui, porque uma delas era essa pergunta aí, né? Todo mundo então, deve ter. Já tirei ela da fila aqui. O Bonito de Longe. Ele falou aqui o seguinte. Bonito de longe. Esse é bom, hein, professor? Ele é bonito, mas de longe. Eu me enquadro nessa. Eu também. Professor, qual a diferença entre uma pessoa pessimista e uma pessoa realista? Sempre me considerei realista, mas sou considerado pessimista por alguns. Poxa. A diferença é simples. É que a realidade não é só ruim. A realidade é o que é. E ela de vez em quando alegra e de vez em quando entristece. O realista dá conta do que sente na sua máxima extensão. Percebe que algumas coisas fazem bem e outras fazem mal. A realidade também não é só boa. E, portanto, chamaremos de realista aquele que tem lucidez sobre os afetos que decorrem da sua presença no mundo. A Carla Baldassari, ela mandou aqui o seguinte: podemos saber se a nossa realidade é apenas o reflexo de uma outra? Não sei se podemos. Como assim? Se a nossa realidade, ela não...
Ela não é genuína, ela depende de outra pessoa? Será que é isso que ela quis perguntar? Eu não sei se ela está se referindo a universos paralelos, eu não sei se ela está se referindo a uma realidade estritamente subjetiva, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, sobre a realidade eu ainda vou escrever um livro, porque são muitas questões. É tão complexo o tema e são tantos os aportes poderosos que simplesmente constatar que talvez as coisas não sejam como elas nos aparecem, simplesmente ter a quase certeza de que o que nós vemos é muito mais o resultado das nossas limitações perceptivas do que propriamente como as coisas são, isso obviamente nos permite fazer a pergunta que não quer calar: será mesmo que existe um mundo fora de nós? Ou será que tudo não passa de uma simples alucinação? Mas isso, obviamente, eu não tenho a menor ideia. E o simples fato de começar a cogitar nessa hipótese de Berkeley, aquele da Universidade da Califórnia, Berkeley, ele que é o do cara do Matrix. O ser é o ser percebido. Não tem mundo, não tem eu e o mundo fora de mim. Não. Só tem um filme. O que eu vejo é um espetáculo perceptivo. Não tem nada fora de mim. Tudo está em mim. E só o simples fato de cogitar a pertinência disso é suficiente para enlouquecer mais de um. Por isso, é melhor voltar para casa, pegar um táxi que existe fora de mim, entendeu? Um motorista que existe fora de mim e que evite colidir com outros, porque a colisão, ela poderá ser danosa e ela tende a existir fora de mim. Não é só um filme, não, senão talvez fosse mais fácil de escapar suas consequências, viu? Professor, para finalizar, o Marcelo Prado está perguntando uma coisa que eu quero saber se é sobre a realidade. Caro professor, qual a ideia mais difícil e ao mesmo tempo mais importante de se explicar? É a realidade ou tem alguma outra ideia difícil e ao mesmo tempo importante de se explicar? Eu acho que é a realidade e Deus, não é? Deus, se você entender o Deus como transcendente ao universo e criador do universo, você esbarra num problema, porque Deus é infinito, o universo também, e dois infinitos se acotovelam. Um infinito, ele não pode encontrar um limite. E nós teríamos dois. Se você disser que Deus é o universo... Que é uma forma de entendimento também, né? Claro. Deus é o todo, né? Deus é o real. E aí nós deixaríamos de ser filhos de Deus, mas seríamos partes de Deus. Partículas de Deus. Aí teríamos um outro problema, que é a origem de tudo, né? Como tudo começou, né? Ou terá sempre existido? Se sempre existiu, como representar o infinito e a eternidade através de recursos que são sempre finitos da nossa mente? Então são dificuldades terríveis. Terríveis. E depois tem um outro problema. Na hora que você começa a se interessar por demonstrar a existência de Deus, você coloca em xeque o problema da fé. Porque se você demonstra a existência de Deus, desaparece a fé. Porque a fé é justamente a certeza a respeito de coisas que não podemos demonstrar. Perfeito. Obrigado demais, professor. Foi um enorme prazer. Voltarei sempre. Toda vez eu digo que voltarei sempre que convidado e nunca eu fracassei. E será sempre havendo vida, haverá entusiasmo. Obrigado demais. Agora é a hora que você tem para dizer o que quer dizer. Arrobas, livros, sites, cursos. É contigo agora, professor. Olha, se você entrar lá no @Clóvis de Barros,
Tem lá Instagram. @Clóvis de Barros no Instagram. Tem lá o link da bio. No link da bio tem o WhatsApp do Clóvis. Aí você põe o seu número e recebe todo dia uma reflexão matinal. Vou fazer isso? Eu não sabia dessa. Uai. Tinha até números primos outro dia aí. Você já imaginou acordar 6 horas da manhã? Receber. O que é um número primo? Logo de cara. Número primo é aquele que não é tio, né? Então,